Agora, então, no nosso bate-papo com a professora Súria Pombo, após a exibição do filme Como Nascem os Anjos, de Murilo Salles, né? Encerrando então o terceiro módulo do curso de extensão Infância, Cinema e Educação, promovido pelo projeto Sinestésico, Cinema e Educação. A palavra para a professora Súria Pombo. Então, eu vou usar aqui para fala um pouco duas questões eu queria chamar a atenção, né, para a gente pensar no filme. Uma delas é baseada na leitura que vocês receberam, né, que vocês podem ler em casa, que é o artigo Querubim ou Rebeldes, um conto de fadas avessas de Maria Inês Goulart e Eduardo Soares, que é como a infância é representada. Primeiro pensar na representação da criança, do que é ser criança, de como representá-la. E ao mesmo tempo pensar na representação do pobre, né, de uma outra classe social. Por quê? Primeiro porque a gente sabe que fazer cinema é uma atividade muito cara, e nessa época mais cara ainda. Hoje, cada vez isso tem sido debatido nos âmbitos das políticas públicas para a cultura, então existem cada vez mais projetos de, entre aspas, popularização do cinema. Já tem projetos nas comunidades pobres, de classe média, indígenas, quilombolas, etc. Então, para financiar, para incentivar a produção de cinema. Então hoje, no final da primeira década de 2000, a gente já tem produções feitas por quem é pobre retratando a sua própria realidade. No final, bem no final mesmo, ele agradece a alguma gente, assim, ele agradece ao Itamar Franco, Casalei, ao Luiz Carlos Barreto, que é um produtor de cinema famoso e tem muito dinheiro, e ao Banco Nacional, que é quem financia, e a Lei Audiovisual, que possibilitou e tal. Primeiro, só contar que eu achei interessante que ele não faz uma menção à miséria, né, a criança pobre. Geralmente nesses trabalhos, quando é uma tese, um filme, uma pesquisa, as pessoas se dedicam a esse trabalho, as crianças do Brasil, não tem nenhuma menção a isso, eu achei interessante. Ele dedica a duas pessoas. A duas pessoas que... Fez e Cecília. Não vi essa parte. Só vi esse sinal único ao Banco Nacional, ao Luiz Carlos Barreto e ao Itamar Franco. Então, o que os autores aqui desse texto pontuam é que ele, o Murilo Salles, o diretor, ele não é da mesma classe social que ele está retratando. Então, que é uma dificuldade na leitura deles, e eu concordo com esses autores do artigo, de retratar essa realidade. Primeiro, pelo próprio fato de ser adulto, já tem uma separação natural, né? Então, falar do mundo da criança sendo adulto está de fora falando sobre aquilo. E outra separação do distanciamento é o da classe social. Como nós, enquanto educadores, né, olhamos para esses alunos em sala de aula, né, qual seria a nossa postura, o nosso olhar para eles enquanto educadores, já que estamos naquele momento? E é uma pergunta da qual eu tenho me feito nos últimos tempos. Eu estou estagiando nesse estágio que as meninas fazem parte, que é o apoio pedagógico, e eu estou numa comunidade lá em Paratiba. Então, assim, são crianças muito carentes, crianças que não têm, todo mundo conhece aqui, uma realidade muito pobre, né? Pobre financeiramente, pobre de N coisas. E às vezes eu me encontro lá e me pergunto, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Porque faltam argumentos, né, para de repente lidar com aquela criança, ou acontecem situações dentro da sala de aula em que a professora titular não sabe o que fazer. E eu, muito menos que estou chegando agora, estou conhecendo essa realidade. Aí eu fico assim, meu Deus do céu. Uma coisa é a gente estar na sala de aula, ver um monte de teoria, beleza. Quando chega na sala de aula, eu fiquei impactada. Aí eu, caramba, desconhecia totalmente essa realidade, né? De crianças carentes que vão para a escola, se tomar café, que vai com cheio de feridinhas porque se machuca na rua, sabe, assim, e eu, nossa... Ou pulsar, né, mesmo, né? E o que eu vou fazer? E agora, né? Mas aí eu fico perguntando para tentar encontrar uma solução, né? O que eu vou fazer? Como será? Como deve ser? Ou pelo menos tem que ser o meu olhar enquanto educadora para essas crianças, né? E eu não encontrei ainda essa resposta, né? Mas assim, eu penso que inicialmente, enquanto educadora, eu acredito na educação, né? Estou na educação por opção, e penso que, acho que inicialmente eu tenho que ter força de vontade, né? Para poder trabalhar com elas.
Senão eu vou chegar lá e vou absorver aquele peso que as professoras já carregam, né? Geralmente são professoras, algumas que já estão lá há muitos anos em sala de aula, já estão muito sem paciência, estressadas, aí vem fatores, N fatores, e se eu estou ali, eu não posso absorver para mim esse pensamento que elas têm, como você citou o exemplo de algumas que desabafaram. Acho que inicialmente eu penso, né, que eu tenho que, olhando, né, esse lado educacional, que eu preciso, sei lá, encontrar maneiras para que realmente a educação possa acontecer naquele espaço, pelo menos naquele curto espaço em que as crianças estão na escola, geralmente são 4 horas. Então, acho que a primeira ideia que se tem é fazer realmente acontecer um pouco da educação. Qual é a que já tem, né? Tem que pensar o que já tem. Porque o que já tem não é bom, né? Você mesmo falando, o que você vê lá, em geral, e que a gente vê nas falas dos alunos e de vez em quando aparece, é a fala da escola dizendo que os alunos não têm nada, a da fala. Por quê? Porque qual é o modelo ideal de aluno? Você tem um modelo ideal de aluno, como a gente tem um modelo ideal de infância, que é modelo, não existe, né? Seja para classe alta, seja para classe baixa, está muito longe dessa realidade que a gente gostaria ou diz que é ser criança. Então, também o aluno, a gente tem um discurso sobre o que é ser ideal. Qual é o aluno ideal? Eu poderia dizer o que é o aluno ideal. O aluno ideal que vem alimentado, vestido, cuidado, que tem a mãe, de preferência a mãe, não é nem pai ou o pai, a mãe que não trabalha fora, que ajuda ele dentro depois da escola, que é alfabetizada para poder, inclusive, ajudá-lo na tarefa de casa, que traz o material todo em dia. Impecavelmente. Impecável, que de preferência até traz uma maçã para a professora ainda para completar. Então a gente tem um modelo ideal, né? Pode ser uma barrinha de cereal. Ou uma barrinha de cereal, ou um chocolate, qualquer coisa, mas que, ou uma flor, né? Então é aquela relação de filme, de história em quadrinho, de livro, que é ou aquela que está no imaginário e que não é a realidade. Só que a gente se recusa a lidar com a realidade e a ver na realidade o que a realidade tem a oferecer. No exemplo específico de Paraty, não sei se você sabe, mas tem muita gente que está em Paraty que não sabe que lá é uma comunidade quilombola. É verdade. Né? Tem gente que dá aula numa comunidade quilombola e não sabe. Ou seja, tem uma carência, inegável. Carência social e econômica. Mas tem alguma coisa também que você pode pegar desses alunos e usar. Lidar com isso, com o fato. Eu ouço as falas assim, já desde as estagiárias, né? Eu fico horrorizada, como é que desde já tão nova, já está assim tão, né, parecendo essas com 30 anos lá, aquele peso de que se arrepende de ser professora. Ah, mas eles vão para a escola só para comer. Sim, e daí? O que importa para mim se ele vai para a escola só para comer, ou se ele vai porque ele é obrigado porque ele tem Bolsa Família, ou só porque ele vai para paquerar, ou ele vai para fugir da casa porque ele não aguenta aquela relação. Não importa, né? Ou não deveria importar, a gente deveria valorizar a presença dele. Só que a gente olhando ele como aquele que não tem. Aí talvez numa sala de 40 a gente tenha 2 que se aproximem quando a gente está lidando com essas escolas. Quanto mais afastado mais pobre, mais na periferia, mais na favela, mas também nas regiões mais centrais também, né? Tem a sala, vá no qualquer colégio aqui no Castelo Branco, vai ter também um monte de alunos que os professores já abandonaram logo desde o início, desde a partida já estão abandonados. Não, esse aí não serve pra nada, porque a mãe é uma vadia. Esse daí vem só pra. Esse aqui só vem pra lanchar, não tá nem aí pra educação. Esse daqui, vê como ele chega todo sujo, a mãe nem cuida. Esse daí, o pai é alcoólatra. Chega de 8 horas. Esse chega atrasado. Então assim, a gente pega, a gente escolhe, né? Fala sobre eles de fora da classe social deles, fora da idade, fora do universo cultural, e não quer nem um pouco se aproximar, né? Então isso tem que ser repensado, porque senão vai ser difícil.